Jaú em Notícia. Olá, tudo bem? Hoje é dia 16 de junho de 2026. Estamos começando mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Vamos saber o que é destaque para o dia de hoje? Moradores pedem providência para o acúmulo de lixo em uma residência na Vila Netinho, aqui em Jaú. Jaú volta a ter representante na Câmara dos Deputados após 15 anos com a posse de Paulo Soares. Família volta a ser alvo da Polícia Civil e acaba presa em investigação sobre fábrica clandestina de agrotóxicos. Um trio é preso dentro de um carro suspeito de servir como ponto de venda de drogas em Igaraçu do Tietê. Fuga em pedágio termina em tragédia e motociclista morre após colisão violenta na rodovia. Funcionários do UPA e do SAMU de Lençóis Paulistas discutem atrasos salariais e até possibilidade de greve. Câmara de Jaú abre consulta pública sobre a criação do Dia do Samba do Mestre. Troca de figurinhas reúne famílias e visitantes do Museu Municipal. E PAT com divulgação de 188 vagas de empregos disponíveis para esta semana. Você também vai ficar sabendo a previsão do tempo para hoje e para os próximos 4 dias. Tudo isso e muito mais você encontra nessa edição do nosso Jaú em Notícias, que já começou. Começando o nosso primeiro bloco de informações, falando sobre o que acontece aqui na cidade, também na região. Moradores pedem providências para um acúmulo de lixo em uma residência aqui na cidade. Na rua João Alves, na Vila Netinho, um pedido de providências para a situação que, segundo eles, já vem causando transtorno há algum tempo. A reclamação sobre a residência localizada no número 84 que estaria tomada por lixo e materiais acumulados. Os relatos foram encaminhados a uma página de rede social Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú, que deu visibilidade ao caso. De acordo com os vizinhos, o imóvel aparenta estar desabitado, mas o grande volume de resíduos vem provocando mau cheiro, proliferação de insetos e até aparecimento de animais peçonhentos na região. Os moradores também demonstram preocupação com possíveis riscos à saúde pública, especialmente em períodos mais quentes, quando aumenta a incidência de mosquitos e outros vetores de doença. Ainda segundo os relatos, pedidos de providência já têm sido encaminhados às autoridades competentes e à Prefeitura de Jaú. Como a situação ainda não teria sido solucionada, a comunidade decidiu tomar o caso público. A página Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú informou que procurou a Prefeitura para obter esclarecimentos e questionar quais medidas poderão ser adotadas. Até o momento, aguardam o posicionamento oficial. Uma situação que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores e reforça a importância da manutenção urbana e das ações de saúde pública também aqui na cidade. Jaú volta a ter representante na Câmara dos Deputados após 15 anos. Jaú agora tem um representante. O jornalista Paulo Soares, do Podemos, tomou posse nesta terça-feira, dia 16 de junho, como deputado federal suplente da Legenda. Ele assume temporariamente a cadeira em Brasília durante o período de licença da deputada federal Renata Abreu. A posse marca um momento histórico para o nosso município. O último morador de Jaú a ocupar uma vaga no Congresso Nacional foi José Paulo Tofano, que deixou o cargo em 2011. Com isso, Jaú volta a integrar o grupo de cidades do interior paulista com representação direta na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2022, Paulo Soares recebeu 34 mil votos e sendo mais de 23 mil somente em Jaú, resultado que lhe garantiu a suplência. Natural de Jaú, ele conquistou sua carreira na comunicação, atuando em rádio, jornal impresso, assessoria parlamentar e televisão. Também é formado em jornalismo pela Unesp de Bauru e pós-graduado em metodologia de ensino. Além disso, trabalhou por quase 10 anos como professor universitário nas faculdades integradas de Jaú. Filho de família simples do bairro São Benedito e casado há 18 anos com Bruna e pai do Diogo, de 7 anos.
Sua atuação pública também inclinou ali na participação entre entidades como o Rotary Club de Jaú. A posse representa o retorno da cidade ao cenário de representação federal em Brasília. Independente de questões partidárias, a presença de um representante da cidade em Brasília costuma aumentar as expectativas da população por investimentos e atenção às demandas regionais. Família é investigada e presa por esquema de agrotóxico. Uma investigação da Polícia Civil que resultou na prisão em flagrante de 2 homens suspeitos de integrar um esquema de falsificação e comercialização irregular de defensivos agrícolas em Bauru. Segundo as investigações, os suspeitos pertencem à mesma família e já haviam sido presos anteriormente em 2024 por envolvimento em prática semelhante quando moravam em Barra Bonita. Durante o cumprimento de mandado de busca, os policiais encontraram um dos investigados carregando caixas de produto agrotóxico em um veículo. Segundo a polícia, ele era usado para transporte do material. Em uma residência no Maridota, os agentes localizaram outro suspeito manipulando e rotulando embalagens de defensivos agrícolas. No local foram apreendidos embalagens vazias de diversas marcas, recipientes preenchidos e rotulados irregularmente, além também de venenos armazenados sem os cuidados exigidos pela legislação. A Polícia Científica realizou perícia e coletou amostras para análise. Em um outro endereço, no Jardim Redentor, foram encontrados frascos de agrotóxicos, venenos e rótulos supostamente usados na falsificação dos produtos. Um terceiro investigado não foi localizado. Os 2 homens foram presos e responderão por associação criminosa, crimes ambientais e infrações relacionadas à fabricação e comercialização irregular de agrotóxicos. Um deles também possuía mandado de prisão por estelionato. Crimes envolvendo agrotóxico preocupam porque podem trazer impactos não apenas econômicos, mas também ambientais e à saúde de toda a população. Um trio é preso dentro de um carro suspeito de servir como ponto de venda de drogas. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico em Igaraçu do Tietê. A ação da Polícia Civil ocorreu no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, após denúncias sobre movimentação suspeita em um veículo. Durante a abordagem, os investigadores encontraram aproximadamente 27 gramas de maconha, 8 gramas de cocaína e materiais usados para embalar entorpecentes. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos já tinha sido preso há cerca de 6 meses por situação semelhante, envolvendo a venda de drogas em um veículo estacionado. Os 3 permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça para a audiência de custódia. A investigação foi coordenada pelo delegado Guilherme Gato Correia. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser realizadas pelos canais oficiais como garantia de sigilo. A colaboração da população por meio das denúncias continua sendo uma ferramenta importante no combate ao tráfico de drogas na região. Fuga no pedágio termina em tragédia. Uma tentativa de atravessar uma praça de pedágio sem efetuar o pagamento terminou numa tragédia na rodovia Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo as informações da Artesp, o motociclista seguia pela rodovia em alta velocidade quando tentou desviar da cancela baixada para evitar a cobrança da tarifa. Durante a manobra, ele perdeu o controle da motocicleta e atingiu violentamente uma barreira de concreto. O impacto foi tão forte que a moto foi arremessada por cerca de 37 metros. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima morreu ainda no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e deverá analisar as imagens e ouvir testemunhas para esclarecer os detalhes. Casos que mostram a importância do respeito às normas de trânsito. Em rodovias, uma decisão de poucos segundos pode ter consequências irreversíveis. Vamos falar agora de tempo, saber como é que está o clima lá fora para hoje e também para os próximos 4 dias. Vamos ao nosso telão e acompanhar a previsão completa para você. Vamos lá?
Agora sim, vamos então para a previsão do tempo, vamos aqui com a visão da aérea da cidade aqui. Terça-feira será de tempo estável em Jaú, com predomínio de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. De acordo com a previsão, os termômetros variam entre 16 e 22 graus, sem previsão de chuva. O amanhecer foi mais frio, típico dessa época do ano, e durante a tarde a sensação térmica pode ficar um pouco mais agradável sob o sol. Mesmo assim, as áreas de sombra no início da manhã ainda tiveram aquele friozinho, né? Mas em todo sentido, o frio vai aí diminuir e vamos ter um pouquinho mais de calor. Recomendação é manter um agasalho, é claro, durante a parte da manhã, que foi agora, e também mais ao final do dia. E a hidratação, é claro. Quarta-feira, máxima de 23, mínima de 11 graus, tá? Amanhã também vai ser fria, vale a pena você separar o seu casaco. Na quinta-feira, a máxima ela vai para 23, mínima 11 graus. Tempo firme, aí você consegue sair para fazer atividades ao ar livre com mais tranquilidade. Na sexta-feira, a máxima vai chegar em 27 e a mínima em 12 graus. Tá? Temperatura sobe na parte da tarde, que fica um pouquinho mais quente. Tá? No sábado, a gente já tem a temperatura máxima chegando a 20 graus, a mínima em 16, com possibilidade de chuva, 2 milímetros já está indicando. Então, fique atento aí com as mudanças do tempo no sábado. Tá? Em resumo, para que o Clima Tempo de Jaú nos informa que a semana tem esse predomínio de tempo seco, manhãs frias, tardes mais agradáveis, com mudanças no tempo previstas apenas aí para o final de semana. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Não sai daí, eu estou voltando já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de informações. Trazer aqui uma tragédia também. Um motociclista morre após acidente com ônibus em Lins. Um grave acidente tirou a vida do motociclista de 44 anos na noite do último sábado em Lins. A vítima foi identificada e ela é moradora de Cafelândia. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos da noite, na altura do quilômetro 435, na rodovia estadual, na região ali que faz o Parque Industrial. A motocicleta e o ônibus seguiam no mesmo sentido quando ocorreu a colisão. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas. Uma testemunha afirmou que o ônibus teria atingido a traseira da moto. Já o motorista apresentou outra versão, dizendo que tentou desviar ao perceber a motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O teste de bafômetro foi realizado no motorista do ônibus e apontou resultado negativo para o consumo de álcool. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A apuração das circunstâncias será fundamental para esclarecer a responsabilidade e oferecer também resposta à família da vítima. Funcionários do UPA e também do SAMU discutem atrasos salariais.
Os funcionários de Lençóis Paulistas participaram de uma assembleia promovida pela Sindisaúde Jaú para discutir atrasos salariais e outras questões trabalhistas. A reunião ocorreu em meio a denúncias envolvendo a organização social IDEAS, responsável pela gestão dos serviços de urgência e emergência do município. Na assembleia foi conduzida pelo presidente do sindicato, a senhora Edna Alves, que ouviu relatos dos trabalhadores e reuniu ali reivindicações. Segundo o sindicato, a pauta será encaminhada à direção da entidade gestora, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e também a Câmara Municipal. Entre os temas debatidos esteve, inclusive, a possibilidade de paralisação futuras, caso as reivindicações não avancem. Serviços de urgência e emergência são essenciais para a população e questões trabalhistas envolvendo esses setores costumam gerar preocupações tanto para profissionais quanto para usuários. Consulta pública sobre o Dia do Samba do Mestre. A Câmara Municipal de Jaú abriu uma consulta pública sobre o projeto que propõe a criação do evento Dia do Samba do Mestre no calendário oficial do município. A votação popular acontece entre o dia 12 de junho, iniciou, e 11 de julho é o término. A proposta busca reconhecer e valorizar a cultura do samba e sua importância histórica e artística para a cidade. A participação popular também é uma questão fundamental no processo democrático e pode contribuir diretamente para as decisões que impactam a vida cultural do município. Consultas públicas, elas ampliam a participação popular e aproximam a comunidade das decisões tomadas pelo poder público. Troca de figurinhas reúne população no Museu Municipal. O clima da Copa do Mundo tomou conta do Museu Municipal José Rafael Toscano. Durante os domingos de junho, das 1 da tarde até as 5, o espaço está recebendo moradores para a tradicional troca de figurinhas. Neste último domingo, diversas famílias participaram da ação promovida pela Prefeitura de Jaú através da sua Secretaria de Cultura e Turismo. Além também de completar o álbum, os visitantes também podem conhecer a exposição temporária Copa do Mundo e Seleção Brasileira, que apresenta a trajetória do Brasil nos mundiais. Iniciativas como essa unem lazer, cultura e convivência entre diferentes gerações da comunidade. O PAT divulga 188 vagas de emprego para esse período. Uma boa notícia para quem está procurando trabalho. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jaú, está com as 188 vagas disponíveis entre os dias 15 e 19 de junho. Os interessados devem comparecer levando o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. As vagas podem ser preenchidas ao longo do período, por isso a orientação é procurar atendimento quanto antes. Para informações e contatos são pelo telefone 36268429. De novo, hein? 36268429. Também tem um contato pelo WhatsApp, é o 36268430. 36268430 é o WhatsApp. O mercado de trabalho segue em movimento e acompanhar as oportunidades pode fazer toda a diferença para quem busca uma recolocação profissional. Vou repetir os dois telefones aqui, o diretor está pedindo para ressaltar para vocês. Número do PAT 3626-8429 e também pelo WhatsApp 3626-8430. Não perca essa oportunidade. Aproveita agora o intervalo e já manda uma mensagem lá para o PAT para garantir o seu emprego. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você, falando do esporte, novidades envolvendo Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. É rapidinho, a gente volta já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você.
Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois, é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta agora para conversar de esportes com você. Olha só, Santos negocia a contratação de Ian Lucas. O Santos está nessa negociação, a contratação do meia-campista Ian Lucas, atualmente do Atlético de Minas Gerais. O jogador vem se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro, formado nas categorias de base da Ferroviária. Ele estreou profissionalmente em 2022 e depois passou pelo Cruzeiro, além de empréstimos para o Goiás e para o próprio Clube Paulista. A contratação tem sido alvo do técnico Cuca, que busca reforçar o setor ali do meio-campo. O mercado da bola segue movimentado e as equipes já planejam ajustes para a sequência da temporada. O Corinthians busca a solução para dívidas e salários. Inicia essa semana pressionando ali para resolver duas pendências importantes. A primeira envolve os salários atrasados de jogadores e comissão técnica. E a segunda é a dívida de 7 milhões de dólares com o Talleres da Argentina pela contratação de Rodrigo Garro. O pagamento dos salários estava previsto para o 5º dia útil de junho, diferentemente do mês passado, quando os atrasos foram resolvidos rapidamente. Dessa vez, a diretoria evita estabelecer prazos. Questões financeiras costumam impactar diretamente o ambiente interno dos clubes e são acompanhadas de perto pelos torcedores. O São Paulo negocia amistosos durante essa paralisação. São Paulo está aí com 2 amistosos durante a pausa do calendário da Copa do Mundo. Um dos jogos em negociação é contra o Fluminense no Maracanã, com previsão para o dia 12 de julho. Os dois clubes possuem patrocínio da mesma empresa que pretende organizar o evento. Partidas amistosas ajudam as equipes a manter o ritmo da competição e também testar alternativas para o restante da temporada. Jefté inicia a recuperação no Palmeiras. O lateral esquerdo, após a cirurgia no joelho direito, realizada no dia 7 de junho, o atleta ele segue o cronograma do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras durante a paralisação da Copa do Mundo. Assim como o Vitor Roque, ele aproveita o período sem jogos para avançar nas recuperações finais. A pausa no calendário pode ser decisiva para a recuperação de atletas e também para fortalecimento do elenco. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando a nossa programação aqui na TVC Jaú, nossas redes sociais e também na nossa plataforma na Roku para assistir o conteúdo quando você quiser. As reprises do telejornal acontecem ao longo da programação aqui da nossa emissora. Uma excelente tarde para você. Até a próxima edição do nosso Jaú em Notícias. Tchau, tchau.